Seguindo ainda nessa rodada, nesse bloco final, que a gente ainda tem 2 perguntas, eu vou chamar para fazer essa pergunta bastante importante, séria, o nosso companheiro de lutas aqui, que é servidor, diretor de escola, Peter, para que fale com os candidatos e potencialize aqui o nosso debate. Lembrando que esse tema do bloco final é o tema que envolve aí Cubatão, não somente serviço público, mas sim a relação do serviço público com todo o município. Boa noite, candidatos. Meu tema ainda é terceirização, né? Vamos lá. O Brasil e a América Latina, de um modo geral, está contaminada ideologicamente com uma concepção liberal que defende o Estado mínimo e a precarização dos serviços públicos, a terceirização da administração direta, etc. e tal, né? Todos os países sérios que abandonaram esse receituário estão se desenvolvendo. Todo mundo que aderiu acriticamente está se lascando, né? A gente pode ver, por exemplo, casos de países que aderiram num primeiro momento e depois abandonaram esse receituário, que é o caso da Alemanha, que está estatizando alguns setores da economia novamente. A gente tem países que desde o princípio perceberam que era um equívoco e pegaram outro caminho, hoje estão muito melhor que o Brasil, né? O caso da Coreia do Sul e da China, por exemplo, né? Cubatão é um grande mau exemplo, né, de adesão à crítica a esse receituário liberal que defende o fim da administração direta, né, dos serviços públicos. Candidatos, desde que eu entrei em Cubatão, eu assisti ao desmonte da garagem, ao desmonte dos serviços de vigilância, ao desmonte da manutenção, ao desmonte dos serviços de merenda, de vigilância patrimonial. Recentemente, eu vi uma tentativa absurda do prefeito Ademário tentar terceirizar a gestão das escolas, extinguindo o cargo de diretor e de assistente de direção, né? Eu me lembro com muita tristeza do desmonte de uma empresa que a gente tinha de economia mista, candidatos, que era a Cursan, e que dava alguma garantia e algum direito para essas trabalhadoras. Eram mais ou menos 560 trabalhadoras, e hoje todas elas estão pulverizadas, né? Nos próprios públicos, e assim, com uma relação de trabalho promíscua, né, em que elas têm que se submeter a vereadores para conseguir emprego. E quando uma empresa sai, elas são orientadas a não entrarem na Justiça do Trabalho se quiserem permanecer na próxima empresa. E elas perdem 40% de seguro-desemprego, perdem férias e etc. e tal. Sem contar o salário ridículo que é pago para essas pessoas, né, irmãs e irmãos nossos aqui da cidade, né? Pois bem, os senhores disseram que são contra a terceirização, e a pergunta é a seguinte: como vocês pretendem fortalecer a prefeitura de Cubatão, a administração direta? Quais serão as medidas para que esse discurso saia realmente do papel e vire prática, né? E que a gente tenha, olhando naquela câmera, o compromisso de vocês, que caso vocês sejam eleitos, que vocês vão se posicionar contra esse processo de terceirização, que na verdade é um grande curral eleitoral, e que a cidade foi transformada, né, pelos nossas lideranças políticas aí. E como vocês vão fazer para poder fortalecer? Vocês vão investir em concurso público e na ampliação das carreiras, ou vocês vão aderir a esse coronelismo que só beneficia interesses privados em detrimento do interesse público? Para iniciar, o candidato Carlos respondendo. Obrigado. Essa pergunta é super importante porque eu sou contra os extremos. Quando você fala em liberalismo, aí você vai para a esquerda, vai para a direita, eu sou contra os extremos. Mas nesse caso específico de Cubatão, e nesse caso específico de muitas cidades do Brasil, isso chama-se incompetência. Como você vai terceirizar
terceirizar e perde a eficiência. Qual o significado disso? Qual é o significado de um hospital que não trabalha, ou de repente um pronto-socorro que não trabalha, uma UBS, unidade básica, outra coisa que funciona lá dentro não trabalha? Isso é uma questão de administração, é uma questão de competência, irmão. Não é nem questão de liberalismo. Isso é uma visão completamente errada de gestão, de administração. Vou falar um negócio para você. Eu ia falar no final, mas eu vou dizer como tudo isso é incompetência. Mas só para encerrar aqui, concurso público é super importante. Concurso público, menos cargos políticos, né? Menos aqueles cargos políticos e mais concurso público, voltando ao passado, o que era o servidor público. Deixa eu dizer um negócio para você, de outro exemplo de incompetência, que será, vereadores que aqui estão, matéria de fantástico, porque eu estudo essa cidade. Vocês sabiam que Cubatão, nobre vereador, ele tem colégio, ele tem professor, mas não tem aluno? Eu fui no Ari, que é estado, mas é família. Eu fui no Lorena, à noite. Nós temos classes ociosas, nós temos professores à disposição e não tem aluno. Nós não temos a capacidade nem de fomentar, Amarildo, o estudo. Você poderia pegar essas classes, você poderia alfabetizar, você poderia colocar programas para qualificar as pessoas, profissionais. Nem isso. Uma cidade com 2 bilhões de receita, acreditem e verifiquem isso. Isso vai ser matéria de fantástico. Eu vou denunciar. Nós temos colégio, nós temos professor, mas não temos aluno e os alunos querem estudar. E o que acontece? É falta de capacidade do Estado em fomentar o esporte, em fomentar o estudo. Isso é que é importante. Eu quero construir mais escolas. Se ali as escolas que estão, nós não conseguimos levar os alunos ali dentro. Concurso público, gestão, menos terceirização. É isso que vai para frente. Não como está no passado dessas pessoas. Obrigada, eu quero ir para frente, viu? Candidato Rodrigo, 3 minutos. Primeiramente, parabenizar o professor Peter pelas colocações, pela pergunta. E o que eu vou falar, na prática, eu estou fazendo. Primeiro, quando fui presidente da Câmara, primeiro ato que eu fiz, em conjunto com a mesa, foi ouvir divisão por divisão para entender as necessidades e apresentar as soluções. Fruto disto, eu já falei, foi a criação de divisões, abertura de concurso público, inserir na carreira pessoas, muitos cubatenses foram aprovados, e que trouxeram um vínculo com a cidade. Pessoas vieram se enraizar aqui, gastar no comércio, comércio gera emprego, gera renda. Então essa é a concepção que eu tenho, da valorização, de investir no servidor público, porque o retorno é para toda a sociedade. E na prática também, não no discurso, exemplo do polo esportivo, professor Roberto Dick, votei contrário à concessão. Porque concessão, até onde eu aprendi, é de serviço público em que o poder público não consegue gerir diretamente. E ou tem dificuldade de rodovias, por exemplo, de energia elétrica, de água, etc. Agora, de um próprio municipal de educação, esportivo, fazer a concessão por 30 anos, por mais 30 anos, a preço de banana, direcionado em detrimento do nosso povo que sequer pode utilizar, sou contra. Então, sou contra passar o nosso patrimônio para a iniciativa privada, a terceirização, porque nós temos plena capacidade de fazer a boa gestão. Falta a boa gestão. É isso que falta na cidade. Pessoas técnicas, pessoas certas no lugar certo, e a palavra vai ao vento. O que está no documento fica. Por isso que é importante que a população conheça, sim, o plano de governo. Porque é aqui que eu tenho que ser cobrado inicialmente. E a diretriz que nós realizamos em toda a nossa equipe da realização do plano de governo, o ponto inicial, primordial, valorização do servidor público, trazer condições de trabalho, ouvir, respeitar as pessoas e colocar em prática com esse método
dê resultado. Trabalhar e apresentar um resultado positivo. É esta a nossa obrigação. Não é favor, é obrigação. Passamos recentemente, para relembrar, votei contrário em conjunto com os vereadores da oposição também. A concessão de nosso cemitério municipal, professor. O município de São Paulo passou por esse processo, está retornando para a administração direta, porque aumentou em 1000% a tarifa para os sepultamentos dos nossos entes queridos. E o município de Cubatão não consegue gerir um cemitério. É a assinatura da incompetência do governo Ademar e César, que eu estou combatendo diariamente. Diariamente, não é discurso em época de eleição, é testemunho de vida. Basta acompanhar o que tem feito na Câmara. Obrigada, candidato.